Cetim Deputado Pinheiro Machado. Aula de Matemática. Primeiro ano C integral. Professor estagiário Edivaldo Cardoso de Araújo. O tema da aula de hoje é função polinomial do segundo grau ou função quadrática. Definição: toda função do tipo y igual a x² mais bx mais c com a, b e c números reais e a diferente de zero é denominada função polinomial do segundo grau ou função quadrática. Exemplos: que na letra A, y igual 5x² menos 3x mais 8. Observe que o valor A é o número que acompanha o x², o B é o número que acompanha o x e o C, o termo independente. Esta restrição de A diferente de zero é obrigatória, pois se no lugar do 5 aqui, se fosse um zero, quando multiplicado por x² seria zero, ou seja, não seria função do segundo grau, e sim polinomial do segundo grau, ou quadrático, seria a função afim, porque sobraria só menos 3x mais 8. Por isso, o A é diferente de zero. Aqui nesse caso, o A é igual a 5, o B é o que acompanha o x, é o menos 3, e o C, o termo independente, é 8. Na letra B, y igual menos 4x² mais x. O A é o menos 4, que é o que acompanha o x ao quadrado, o que acompanha o x é o B, é o 1, e o C é nulo, é 0. Letra C, o g de x é igual a x ao quadrado menos a raiz quadrada de 3. O A é o que acompanha o x², é o número 1, o B é o que acompanha o x, aqui não tem, é nulo, é 0, e o C é o menos raiz de 3, que é o termo independente. Letra D, a função que relaciona a área de um quadrado com a medida x do lado é a de x, ax, não é isso, igual a x ao quadrado, pois o quadrado, a área de um quadrado é lado vezes lado, que é x vezes x ao quadrado. Gráfico da função quadrática. O gráfico da função quadrática, aqui observe alguns pontos do gráfico da função quadrática y igual a x ao quadrado. Aqui eu dei valores de menos 3 até 3 para x, e aí para encontrar os valores de y, basta que nós substituímos de 1 por 1 aqui no lugar do x na função. Menos 3 aqui ao quadrado é menos 3 que multiplica por menos 3, que é igual a 9. O menos 2,5 ao quadrado é 6,25, que é o menos 2,5 vezes o menos 2,5, que é 6,25. E assim sucessivamente até chegar no 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que é 9. E aqui observe que cada linha representa um ponto. O ponto menos 3 para x e 9, o ponto menos 2,5 e 6,25, o ponto menos 2 e 4, e assim sucessivamente até na última linha, no ponto x igual a 3 e y 9. Observe aqui, o ponto menos 3 para x e 9 no y, o ponto menos 2,5 para x e 6,25 no y, o ponto menos 2 para x e 4 no y, assim sucessivamente até no ponto 3 para x e 9 no y. Gráfico da função quadrática. Se atribuirmos a x os infinitos valores reais, obtemos o seguinte gráfico: y igual a x ao quadrado. Gráfico aqui, esta curva é denominada parábola, e toda parábola é composta de dois ramos simétricos em relação a uma reta chamada de eixo de simetria e o ponto comum à parábola e ao eixo de simetria é o ponto V, chamado de vértice da parábola. Como vimos aqui ao lado, o eixo de simetria é essa linha vertical, o vértice da parábola é este ponto V, e esse
Aqui chamamos de eixo de simetria, pois o gráfico, tanto à direita quanto à esquerda, são simétricos em relação ao eixo de simetria. Pontos da parábola. Aqui tem o ponto em que ela intercepta o eixo y, o zero da função que ela representa, o vértice, e aqui tem alguns exemplos. Aqui na letra A, esta função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Aqui eu dei valores 0, 1, 2, 3 e 4 para x e encontrei os valores de y ao substituir na função respectivamente na sequência. Ao substituir 0 no lugar do x aqui na função, ó, 0 ao quadrado é 0, menos 4 vezes 0 que é 0, e 3, o y é 3. Ao substituir por 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 que dá menos 4, mais 1 dá menos 3, mais 3 que é 0. E assim sucessivamente até chegar aqui no último valor, substituindo 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes 4 que é 16, menos 16 que dá 0, e sobra o 3 aqui para y. Aqui, ao localizar os pontos de 1 por 1 aqui, este ponto aqui é o ponto em que a parábola intercepta o eixo y. Esse ponto e esse ponto, o 1 e o 3 são zeros da função, que é a raiz da função. Esse ponto aqui é o vértice da parábola, que é o 2 para x e o menos 1 no y. Observe que o 0, 3 é o ponto em que a parábola intercepta o eixo y. Observem como eu já tinha explicado anteriormente, todo e qualquer ponto em cima do eixo y, a abscissa é nula. 1 e 3 são os zeros da função, o ponto 2 e menos 1 é o vértice. Aqui na letra B, h de x igual a menos 1 sobre 2x quadrado, menos 2x menos 2. Os valores de x eu dei aqui 0, menos 2, menos 4. Ao substituir por 0 na função, encontra menos 2. Quando substituído por menos 2 na função, o x encontra o 0, o y igual a 0. E quando troca aqui na função o x por menos 4, encontra o y menos 2. Aqui na função, este ponto é o vértice, também é raiz da função, zero da função. O ponto em que a parábola intercepta o eixo y é esse ponto, aqui no menos 2 no y, e 0 lá para o x, ou seja, 0. O ponto 0 e menos 2 é o ponto em que a parábola intercepta o eixo y. O menos 2 é o zero da função, o ponto menos 2 e 0 é o vértice. Aqui na letra C, j de x igual a 2x quadrado mais 4x, aqui de valores de 0, 1, menos 1, 2 e menos 2. Ao trocar na função o x por 0, encontramos 4. Ao trocar o x da função por 1, encontramos 6. E trocando o x da função por menos 1, encontramos o y 6. E trocando o x da função por 2, encontramos 12. E trocando o x da função por menos 2, encontramos também y igual a 12. Aqui este ponto é o vértice, é o vértice e também o ponto em que a parábola intercepta o eixo y. Ponto 0,4 é o ponto que a parábola intercepta o eixo y. Não há zeros da função, pois o gráfico da função não toca o eixo x. O ponto 0 e 4 é o vértice, esse ponto aqui é o 4 para y e 0 no x, 0 no x e 4 no y, porque o ponto está em cima do eixo y. Gráfico da função quadrática. Exemplo, sabemos que o gráfico da função quadrática y igual a x quadrado menos 1 é uma parábola. Assim, para obter um esboço desse gráfico, atribuímos alguns valores a x, representamos no plano cartesiano os pontos determinados e em seguida desenhamos a parábola que passa por eles. Observe que eu dei valores de menos 3 a 3 para o x e ao substituir cada um desses valores na função aqui, encontramos aqui a imagem respectivamente de cada um desses valores. A imagem de menos 3, basta trocar o x da função por menos 3 ao quadrado, que é 9, menos 1, que é 8. Aqui, trocamos o x
por menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá 4 positivo, menos 1 dá 3, e assim sucessivamente até no 3. Aí 3 ao quadrado dá 9, menos 1 que dá 8. E aqui cada uma linha dessa representa um ponto, o ponto menos 3 para x e 8, o ponto menos 2 para em x e 3 lá no y, o ponto menos 1 e 0, ponto 0 e 1, 0 e menos 1, ponto 1 e 0, ponto 2 e 3, ponto 3 e 8. E aqui localizamos o ponto menos 3 e 8 para y, o menos 2 no x e 3 no y, e assim sucessivamente até no ponto 3 para x e 8 no y. E esta curva é a parábola, é o gráfico da função, é o esboço do gráfico da função. Exemplos de gráfico. Aqui na letra A, observemos aqui eu dei valores para x menos 3, menos 1, 0, 1 e 3. E aí, cada um desses valores foi substituído no lugar do x, e encontramos aqui, respectivamente, os y correspondentes. Menos 3 ao quadrado é 9, que é o menos 3 multiplicado por menos 3, dá 9, menos 9, que é 0. O menos 1 ao quadrado é um positivo, menos 9, que dá o menos 8. E é lá até no 3, no caso, né? Aí 3 ao quadrado é 9, menos 9 é 0. E aqui cada um desses pontos foram substituídos. O ponto menos 3 para x e 0 do y, que é esse ponto. O ponto menos 1 e menos 8, o menos 1 e o menos 8. O ponto 0 e menos 9, está aqui o ponto 0 e menos 9. 1 e menos 8, está aqui o ponto 1 e menos 8. O ponto 3 e 0. 3 para x e 0 no y, que é esse. Observe que esse menos 3 e 3 são raízes desta função, zeros da função, o menos 3 e 3. O ponto que intercepta o eixo y é o ponto menos 9, que é o termo independente, corta o eixo y. Aqui na letra B, a função g de x igual a menos x quadrado mais x menos 12. Aqui eu dei valores para x 1, 2, 4, 6, 7. E aí cada um desses respectivos valores de x, substituindo aqui, trocando x por cada um deles, encontramos na sequência o menos 5 até o menos 5. E aqui eu já localizei cada um desses pontos no gráfico e no plano cartesiano, e tracei o gráfico, que é a parábola. Observe que a parábola está com S na letra A com a concavidade voltada para cima, e na letra B com a concavidade voltada para baixo. Na prática, observamos o sinal do coeficiente A da função quadrática dado por f de x igual a x quadrado mais bx mais c, para determinar o sentido da concavidade da parábola. Se A maior que 0, ou seja, positivo, como no exemplo A, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Observe que no exemplo A, o A é positivo, é o valor que acompanha o x quadrado, que nesse caso é 1 positivo, por isso a parábola tem a concavidade voltada para cima. Se A é negativo, menor que 0, como no exemplo B, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Observe que no exemplo B, o A é o menos 1. Por isso a parábola tem a concavidade voltada para baixo, quando A é negativo, e quando A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Exercícios propostos. Esboce o gráfico e determine o domínio e o conjunto imagem de cada função. A letra A, y igual menos x quadrado, menos 1. Letra B, y igual x quadrado, menos 8x, mais 7. Letra C, f de x igual x quadrado, mais 2x, mais 6. A letra D, y igual menos x quadrado, mais 3x, mais 10. A letra E, y igual x ao quadrado, menos 4. Então, bons estudos, boa sorte, e qualquer dúvida, poste aqui nos comentários, ou vocês podem postar suas dúvidas também lá no grupo do WhatsApp. Então, boa sorte a todos e bons estudos, e até a próxima aula.